Paulo Turra, a primeira pergunta do Baronil. Qual a sua avaliação da sua primeira vitória e se os jogadores responderam o que vocês trabalharam durante a semana? Parabéns pela vitória. Boa noite, Baronil. Uma avaliação muito positiva. Enfrentamos uma equipe que já vinha a 9 jogos sem perder. A gente sabe que jogar aqui não é fácil, um ambiente bastante hostil, muita chuva. E eu estou muito feliz porque os jogadores, durante essa semana de trabalho, foram muito dedicados, foram muito profissionais e assimilaram muito rapidamente o que eu pedi especificamente para esse jogo. Isso quer dizer que eles são jogadores de excelência e o meu papel, ao lado da minha comissão técnica, o staff do clube, é potencializar ainda mais essa qualidade que eles têm. Então, eles estão de parabéns. Agora, a segunda pergunta do Gustavo Ramos, da Rádio Bandeirantes. Boa noite. A escalação antes do jogo chamou bastante atenção e uma mexida antes da bola rolar contribuiu muito para o resultado, que foi a saída do Igor Henrique e a entrada do Dodô. O que aconteceu naquele momento? Ao final do aquecimento, o doutor chegou até mim no vestiário e comunicou que numa conversa que teve com o Igor falou que ele estava com a posterior da perna pesada. Eu falei com o doutor, eu quero conversar com o Igor. Quando o Igor retornou do aquecimento, eu falei com o Igor ficou meio em dúvida e eu prontamente tomei a atitude de trocar, não expor ele a um jogador, não perder uma modificação ainda no primeiro tempo e pronto. E como eu confio em todo mundo, coloquei o Dodô e o Dodô fez um bom jogo. Agora a pergunta do Alexandre Ferrari, do Popular. Parabéns pela vitória. Eu gostaria de saber um pouco da leitura tática que o senhor fez a partir da escolha do Ralf, que foi titular pela primeira vez nessa Série B. Com ele em campo, o senhor orientou o João Vieira para que o João Vieira participasse mais na fase ofensiva, com a maneira de tentar ter mais opções nos lances de transições? Sim, pelas características dos jogadores. O Ralf tem uma história espetacular no futebol brasileiro, é um jogador experiente, já tem uma rodagem que não precisa eu falar. E perante o modelo específico de jogo que eu preparei, que nós preparamos para esse jogo em específico, o Ralf, pela sua experiência, pela sua capacidade, pela sua liderança também, era o jogador perfeito para o momento. E foi muito bem, foi até quando suportou a parte física e estou muito contente, não só com ele, com todos. Agora a pergunta da Ana Lívia, do Futebol 62. Você prometeu em suas coletivas um time intenso. Com o que você viu hoje, é o que quer para as 17 partidas restantes? Essas 17 partidas que nós temos, nós vamos, jogo a jogo, meta a meta, nós vamos evoluir na intensidade, no jogo com a bola, no jogo sem a bola. O primeiro jogo, com 5 dias, com 5 sessões de treinos, foi muito satisfatório, mas nós não podemos nos contentar. Nós temos que trabalhar mais, temos condições de ir muito além do que nós fizemos hoje, mas não dá para tirar o mérito e eu volto novamente a enaltecer o nosso grupo, que foi espetacular. Agora a pergunta do Caio Munif, da PUC TV. Qual a importância dessa vitória, tendo em vista que sábado você terá um clássico contra o maior rival? Para dar confiança, para os jogadores acreditarem ainda mais neles, acreditarem no processo, acreditarem no dia a dia, que eles são capazes. E o jogo e o nosso clássico é mais uma dessas metas que nós temos pela frente. É um jogo particular e nós, com toda certeza, iremos estar ainda mais intenso, com ainda mais qualidade, com ainda mais potencialidade para esse jogo. Agora a pergunta do Igor Santiago, da Band News. Turra, qual o motivo da troca de última hora do Igor Henrique pelo Dodô? Como eu já respondi, o Igor Henrique relatou ao doutor um desconforto na posterior, então automaticamente cabe a mim tomar a decisão. Tive o cuidado ainda de conversar com o Igor Henrique, ele foi muito compreensivo, vale ressaltar isso, foi muito compreensivo e pronto, eu já tinha a decisão tomada, coloquei o Dodô e conseguimos, acima de tudo, conseguimos uma vitória importantíssima para a nossa sequência. Agora a pergunta do Miller de Jesus, da Apito Esportivo. As mudanças na escalação foram baseadas no jogo de hoje ou pelo que você viu durante os treinamentos que comandou? Parabéns pela vitória. Obrigado. As mudanças na equipe foram baseadas em cima das características do nosso adversário específico, dos nossos jogadores e dos trabalhos, sim, que nós realizamos durante a semana. Eu trabalho muito jogo a jogo. Então, assim, dentro do jogo, dentro dos jogos que eu assisti, ao lado da nossa comissão, os jogos que eu assisti do Vila,
e perante as características, o perfil de jogo do adversário, eu montei uma estratégia e essa estratégia hoje foi vencedora. Agora a pergunta do Matheus Oliveira, do Sport Goiano. Parabéns pela vitória logo em seu primeiro jogo. Quão importante foi esse resultado pensando no clássico em casa no próximo sábado? É um resultado, uma vitória, antecipando um jogo importantíssimo, que é um clássico local, clássico brasileiro, inclusive, Vila Nova e Goiás são um clássico reconhecido nacionalmente, então assim, tanto para nós que estamos chegando, como para os jogadores e para toda a torcida do Vila, eu tenho certeza que nesse final de semana, nesse jogo contra o nosso rival, tenho certeza que nós vamos fazer um ambiente infernal na nossa casa, que possamos, unidos por um único objetivo, que a gente é muito forte. Agora a penúltima pergunta aqui do Igor Oliveira, da Rádio CBN. Desde o ano passado, o problema crônico do Vila vinha sendo os jogos fora de casa. E na sua estreia, uma vitória superando essa situação. Teve algum trabalho especial voltado para isso, principalmente na questão de postura da equipe? A postura da equipe, a gente conseguiu fazer ter uma efetividade muito importante nessas sessões de treinos que nós tivemos durante a semana. Os jogadores foram inteligentes, foram muito receptivos para o meu protocolo de trabalho, não só protocolo de jogo, mas protocolo de trabalho. Muito mérito deles, muito mérito do Vila, que dá todas as condições para que uma equipe que, jogando, como novamente estou falando, jogando num ambiente difícil, nós fomos muito intensos, nós pressionamos o portador muito seguidamente, nós, dentro daquilo que nós trabalhamos, fomos verticais quando tínhamos que ser e quando tivemos as oportunidades, a gente converteu um gol e que nos deu uma vitória que nos moraliza muito. Porém, a gente sabe, demos um passo firme, mas nós temos mais 17 e esses 17 terão que ser ainda mais firmes. Agora a última pergunta do Natália, do Globo Esporte. Qual a sua ideia de iniciar o jogo com o Juan Ribeiro, jogador que ficou fora até da lista de relacionados em algumas partidas antes do senhor chegar? E a ideia do zagueiro Pedro Romano jogando improvisado na lateral na estreia dele? São jogos que eu assisti do Vila. O Juan conquistou a titularidade durante os trabalhos. Eu gosto de equipes intensas, equipes que jogam com a bola e sem a bola, que pressionam o adversário. O Juan, dentro desse conjunto, foi um jogador que nesses treinos me apresentou o melhor rendimento. Então, é um jovem com muita vitalidade e ele foi muito bem dentro do que eu pedi para ele, dentro do que nós trabalhamos, ele foi muito bem. E o restante da pergunta, como é? Pedro Romano. Ao Pedro Romano. Também, inclusive, eu tive um cuidado, porque eu estava improvisando, entre aspas, um zagueiro na lateral, mas eu tive um cuidado de ver vídeos dos jogos deles que ele fez, inclusive em Portugal. E ele trabalhou nessa posição. E aí eu vi alguns lances, me chamou a atenção a agressividade dele, a bola aérea dele e a velocidade dele. E hoje se confirmou, foi uma grata surpresa não, mas foi algo a mais que nós tivemos aí perante as qualidades do adversário, as características do adversário. A gente sabendo que o adversário tem uma jogada forte por aí, e o Pedro foi muito bem, ao lado de todos os seus colegas que deram suporte também, anulando um dos principais jogadores da equipe adversária.